Eu me chamo Raimunda Nonata de Mello, sou pré-candidata, sou mulher, sou negra, sou mãe, sou deficiente. E falar da minha cidade é maravilhoso, né? E, assim, fazer parte dessa caminhada, desse desafio, que para mim, a minha vida toda foi de desafio, então eu estou sendo é, desafiada também para ser pré-candidata pelo partido do PT, né, dos trabalhadores, um órgão que eu amo, né, e assim, sou artesã, sou mãe, né, sou tudo de bom. Por incrível que pareça, é a primeira vez. Tinha muita vontade de entrar, né? Mas como eu tenho o BPC, eu tinha medo de perder, né? Porque é um complemento, né? É uma renda e tal. Então, eu fiquei com medo de perder. Desde dos 8 anos de idade, que eu sempre ajudava minha mãe, né? Em casa e tudo, trabalhava e tudo. E eu sempre tinha vontade de entrar na área da política. Eu acho que eu puxei o sangue do meu pai, né? Que ele já foi candidato a vereador, ele rodou, né? Espero não rodar. E aí eu tinha medo de entrar na política por causa disso, porque fui casada, separei, fiquei com medo de perder o auxílio, né? E não ter como sustentar os filhos, né? E aí depois, terminei meu ensino médio com 40 e poucos anos, tenho 58, e para mim isso é um desafio e muito grande. A questão tá sendo que o Bolsonaro continua sendo o demônio. Mas, assim, né, sobre, assim, esse auxílio que ele está dando, a gente vem tentando botar na cabeça das pessoas que esse auxílio, ele não está dando, ele está devolvendo o que a gente compra, vem, né, é, contribuindo, né, com isso, né, e aqui na minha cidade tem nós não tem muito Bolsonaro, tem poucos, né, então está sendo uma maneira de sobrevivência, né, porque a minha cidade é pequena, não tem emprego que tem é através de prefeitura, também não é salariado, eu acho que em todas as cidades, os empregos que eles dão de prefeitura é salário, sim, mas quando você vai receber não é o salário, é 400, 350, tá entendendo? E os 600 reais, né? Mas não tem quem denuncie, né? A prefeitura não tem, que tem muito puxa-saco, vamos logo no popular, né? Porque esse área gosta do popular mesmo, né? É verdade, não se sabe o que é andar num calçamento cheio de buraco, não se sabe como é subir numa calçada sem ter espaço, sem ter acessibilidade para pessoas com deficiência. Ainda bem que eu ando de moleta, se eu andasse de cadeira de roda, como não era isso. E seguirei até o fim essa pré-campanha e a campanha. E meu muito obrigada a vocês. Eu falo aqui da cidade de Pelotas. Pelotas é o município da região sul do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Ela é a quarta cidade, né, gaúcha mais populosa, cerca de 342 mil habitantes, né, onde nós temos cerca de 46% de homens e 53% de mulheres. É conhecida como a Princesa do Sul, né? A cidade conhecida também pelos belos casarões, pelas charqueadas, né? Arquitetônico, assim, na atualidade, até dia de hoje, estudados. Tivemos aqui a mão de obra escrava, né? Muito grande, muito utilizada, e ainda refletida nos dias de hoje numa sociedade muito excludente como a nossa cidade aqui de Pelotas. É a primeira vez que eu vou concorrer, mas eu milito já há muito tempo, há mais de 20 anos filiado em partido.
comecei há muito tempo atrás, assim, eu tenho 47 anos, né? Comecei há muito tempo atrás, eu era da direita, né? Filiada à direita, vice-presidente da mulher muitos anos, né? À frente, trabalhei muito tempo por trás de candidatos. Só que chega uma hora, um momento que a gente vê que os anseios da gente, o anseio das pessoas que confiam na gente não estão sendo ouvidos. Então chega uma hora que tu diz, o que eu estou fazendo aqui? Né? Então chega a hora da transformação, é a hora que a gente se descobre realmente quanto militante social e quanto militante político. Então eu quero dar voz a essas pessoas que confiam em mim. Por isso, hoje, né, eu estou como pré-candidata aqui na cidade de Pelotas pelo PSD. Nesse momento, nós mulheres e mulheres negras, nós temos que nos unirmos. Independente de sigla partidária, nós somos plurais, mas eu acho que nós estamos, independente de estar na esquerda, na direita ou no centro, nós temos aquele mesmo discurso esquerdista, que é fazer a transformação, que é fazer a equidade dentro de uma sociedade mais justa. Temos uma sociedade muito elitista ainda, e eu penso que a luta continua, a gente não pode parar, a gente não pode deixar, né, essas pessoas tomarem conta e desfazerem o que a gente já conquistou durante muito tempo. Foram muitas lutas para conseguir tantos direitos que já temos, né? Então, eu acho que a gente está na hora do Brasil acordar mais uma vez, né? Sair para a rua e dizer para esse governo, chega, deu, né? Porque eu não quero deitar a minha cabeça, dormir e acordar sem direito nenhum. Acho que essa eleição, o diferencial vão ser os amigos multiplicadores. E eu acho que quem tem um trabalho, quem trabalha honestamente, quem está sempre dentro da periferia, levando, né, o conhecimento, escutando, que eu acho que o importante é tu escutar a população, tu ver o que eles realmente precisam. E eu acho que é isso que vai ser o diferencial no dia 15 de novembro nas urnas. Falar das campanhas de mulheres, e principalmente de mulheres negras, é muito difícil, meninos. Vai desde uma cultura política muito patriarcal, misógina, muito machista nos espaços dos partidos políticos, mas também no seio de uma sociedade que tem muita dificuldade em ver mulheres nos espaços de poder e de representação, né? E aí a gente tem, na verdade, duas coisas que andam muito conjuntas. A dificuldade da gente ingressar nessa seara, da gente ingressar nesse espaço, econômica, de cunho pessoal. Eu sou uma mãe periférica, então qualquer espaço político, para além de caro, para além de custoso, é muito difícil você estar lá como uma mulher protagonizando o debate político convencional. E, por outro lado, por a sociedade não ver, tem uma certa deseducação, né, desse nosso exercício da democracia, a gente não está acostumado e não veicula mulheres ao debate do poder institucional, né? A gente tem aí prefeitos, vereadores, deputados federais e estaduais, majoritariamente homens, e essa visada da sociedade é muito deseducativa, né? E deseducadora nesse processo político. Eu só vejo homens me representando, só voto em homens e perpetuo uma lógica muito masculina e muito excludente nos espaços de representação. A favela me criou, me forjou, fez essa mulher que eu sou hoje. Então, para mim, é muito um lugar de tranquilidade, de normalidade, falar da periferia, falar da favela. Que acho que são temas importantíssimos em se tratando de Rio de Janeiro, tá, gente? A gente tem uma gestão, né, Crivella se encerrando, que fechou os olhos, literalmente, para a cidade como um todo, mas principalmente para as áreas mais vulneráveis da cidade. Então, eu vejo na vereança a possibilidade da gente reparar essa ausência de políticas públicas, de vozes, de debate claro sobre o lugar da pobreza, o lugar da desigualdade aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que, a partir também do assassinato de Mari, né, de Marielle Franco, abriu-se uma janela de discussão no Rio de Janeiro, que é quem são os protagonistas da política institucional aqui da cidade e que poder político é esse que uma figura como Marielle Franco, que exercia um bom mandato, que era uma mulher de favela, bissexual, o que ela fez que incomodou tanto? A gente precisa fazer essa reflexão e acho que se ela estava incomodando, ela estava fazendo certo e a gente precisa construir uma mudança
transformadora radical do nosso parlamento, da nossa casa aqui de vereadores, e acho que começa muito para o nosso olhar das mulheres negras, da forma como elas podem fazer a política e transformar a política nesse cotidiano. Acredito muito nisso. Eu tenho um projeto que se chama Bairro a Bairro, já vou fazer um convite aqui também para vocês participarem, acompanharem, tem lá alguns bairros dos meus destaques, dos stories, que é justamente esse chamado, né, do retorno de uma discussão urbana a partir do cotidiano da população. O ônibus que eu pego, a igreja que precisa de reforma, a rua que precisa de um outro cuidado. Então, eu começo a partir da microescala, restabelecendo uma relação mais ampla com a cidade. Acho que esse é o caminho para a gente recompor o equilíbrio da cidade, recompor o modelo de cidade que a gente tem como um todo e enfrentar problemas que acho que a Covid-19 abriu uma janela, né? Todo mundo sabe agora que nem todo mundo tem água, que nem todo mundo tem casa. Eu acho que são debates urgentes da cidade do Rio de Janeiro do século XXI. Quero estar vereadora para fazer essa resistência aqui para o Rio de Janeiro. Sou de Goiânia, eu sou a Ludmila Rosa, sou cientista política de formação, hoje curso Direito, e a gente está sempre aí na militância da mulher e da política por mais representatividade. Dos 4 cantos do país, a gente está tentando aumentar a nossa participação nos espaços de poder, porque a gente só acredita numa democracia efetiva quando todos e todas podem ter suas vozes escutadas e seus direcionamentos levados em conta na tomada de decisão. E eu sempre né, desde a minha formação, eu estou envolvida no campo da política, sempre mais afastada da política institucional, mas depois que eu trabalhei no mandato, eu vi o quanto a institucionalidade ela precisa ser mais observada pelo nosso campo progressista, e a gente tem que fazer essa disputa, porque é lá que a gente toma verdadeiramente as decisões, que quando a gente fala sobre a ampliação da representatividade, a gente fala de qualificação democrática que seria e será boa para todos, independente dos gêneros, né? Então a gente tá se colocando com muita humildade, com muita simplicidade nesse debate, e a gente veio para construir uma candidatura que certamente flerta com a competição, efetivamente. A gente não quer apenas utilizar do período eleitoral para levantar bandeiras ou causas, a gente quer realmente disputar a institucionalidade, nós queremos chegar lá, nós queremos ocupar cadeiras. Goiânia é uma cidade que tem muitos desafios urbanos, como toda grande capital, uma cidade que padece com a mobilidade urbana, que padece com o conceito de sustentabilidade, que aqui a gente não consegue implementar. Então, é uma cidade que deixa muito a desejar no que a gente defende, que é uma cidade inteligente e sustentável, com uma economia verde pujante. Então, a gente tem várias barreiras, vários bloqueios, uma cidade que ainda se pauta com uma elite agrária, enfim, que é muito ligada às questões do latifúndio, da plantação, enfim, do cultivo de grandes commodities. E a gente fala desse espaço muito conservador, que a gente tem que ficar hackeando por dentro e trazer um outro conceito de cidade, um outro conceito de democracia que ainda não é tão observado aqui, que é uma democracia que inclui pessoas, que é uma democracia que abre portas, que é uma democracia que pensa a economia de maneira mais sustentável, que pensa o futuro como algo que já está logo ali. Eu sou Minéia Clara, eu sou da cidade de Juazeiro da Bahia, né, Vale de São Francisco, mas eu moro no perímetro rural. Eu sou mulher do campo, né, mãe solo, mulher preta, de luta dos movimentos sociais há mais de 20 anos já. Já estou nessa caminhada da política social há mais de 20 anos. Venho dos movimentos igrejeiros, né, das pastorais sociais, das SEBs. Conheci a teologia da libertação por conta de Dom José Rodrigues, não sei se vocês já viram falar, né, o bispo dos excluídos. O bispo que chegou no sertão nos anos 70, né, no período da ditadura militar. Ele esteve aqui com a gente e eu cheguei a conhecer um pouco dele ainda. E aprender a lutar por justiça social e por água, por melhoria de vida, pela convivência com o semiárido. A política atual, infelizmente, a gente está com um desgoverno, né?
É um país que os fascistas estão no poder atualmente e a nossa luta é diariamente, né? A agricultura familiar é que move esse país, né? Vocês são conhecedores que 70% do alimento que chega às nossas mesas vem da agricultura familiar. Se o campo não planta, a cidade não janta e está complicado sobreviver, mas a luta não para e foi através dessa luta que a gente resolveu formar o coletivo Enxame, né, que é o coletivo, né, de luta política, não só política, política e social. Né? Esse ano a gente resolveu juntar grupos de amigos, companheiros, né, do movimento do Partido dos Trabalhadores em Juazeiro da Bahia, e se lançar pré-candidatos e pré-candidatas a co-vereadores e co-vereadoras, né, para o mandato compartilhado. Tivemos alguns movimentos do MST que foram desalojados, né, próximo às nossas áreas. Né? Eu vivo numa região, no Vale do Salitre, que é um rio que é afluente do São Francisco, um rio que era perene, hoje ele é intermitente, mas a gente luta para sobreviver na terra há mais de 30 anos, né? Que o nosso rio, praticamente a água, por falta de gestão, sumiu, né? Hoje a água que tem no nosso trecho do rio é um rio que hoje ele só tem 300 litros de água por segundo, né? A gente tem algumas nascentes vivas, mas aí a gente se mantém com a água do São Francisco. A gente está na luta e a nossa questão agora é a campanha municipal, né, buscar representatividade política na Câmara Municipal. Tanto das mulheres, né, mulheres pretas, mulheres feministas, comunidade LGBT, do campo da cidade e da periferia. A gente sabe que quando um governo que não quer ver a cidade crescer, eles moldam até a conta do IBGE. Né? Existe muito isso no sertão, mas a gente já tem mais de 200 mil habitantes, Juazeiro da Bahia hoje. É uma cidade polo, né? Ela é uma cidade de área de irrigação. Muitas lutas que são travadas aqui também vem a questão do agronegócio. Somos resistência e luta, só o enfrentamento vai mudar os rumos da política. Eu me chamo Jonatiana, sou da cidade de Riacho das Almas. Riacho das Almas fica no agreste de Pernambuco, né? Mais próximo da capital do forró, Caruaru. São 20 quilômetros até, mais ou menos, até Caruaru. E Riacho das Almas é uma cidade pequena, né? Pouco desenvolvida, ainda não temos comércio como, por exemplo, indústrias, né? O que movimenta mais aqui é o polo têxtil, por conta da Feira da Sulanca, né? Que acontece na cidade de Caruaru e também nas cidades de Toritama. Então, Riacho das Almas tem, em média, hoje 20.546 mil habitantes, né? Desse público, 18.681 são votantes. Agora vai haver uma atualização, mas atualmente esses são os dados fornecidos aí pelo IBGE. Né? Então, Riacho das Almas é uma cidade assim que precisa, né, com certeza, se desenvolver mais. E, para isso, nós temos que ter mais mulheres na política. Eu acredito fielmente nisso. O meu partido é o PSDB, né? E estou muito ansiosa, estou na luta. Nós sabemos que não é fácil, né? O ano passado, participei de uma... Não deixa de ser uma política, né? Diferente. Eu fui candidata ao Conselho Tutelar aqui na cidade. Eu estou afastada agora do cargo, me afastei recentemente por conta da pré-candidatura. E eu levei, né, em primeiro lugar, como conselheira tutelar, tive 1.584 votos, né? E eu não pensava, não passava pela minha cabeça, né? Eu não tinha essa concepção política. Eu queria realmente seguir em frente, né? Eu também sou estudante de serviço social, já estou me informando, e eu pretendia seguir em frente com o Conselho Tutelar, né, para desempenhar a missão que a mim foi confiada. Porém, eu recebi o convite
E depois que eu entrei no Conselho Tutelar, eu fui percebendo mais profundamente as necessidades do meu município, porque é totalmente diferente. Você está na sua residência, você olha, você imagina, falta saneamento, falta iluminação, falta um calçamento, falta água potável, mas quando você se depara com um cargo como, por exemplo, o conselheiro tutelar, aí você vai de frente aos problemas sociais e você vê que são bem maiores do que você imagina. Aí eu pensei, repensei e aceitei o convite e estou aí na luta. Tenho 53 anos, sou formada em Tecnologia da Construção Civil e atuo no ramo de trânsito e transporte aqui em São Paulo. Estou pré-candidata pelo Partido dos Trabalhadores. A campanha aqui em São Paulo, ela não pode ser setorizada, ainda mais levando em consideração que a minha principal proposta, minha principal plataforma, ela diz respeito ao direito à cidade. Então, ela é um tema muito abrangente em que eu tenho que conversar com todos para poder trazer luz para essa minha proposta e fazer com que ela seja conhecida e mais do que isso, né, que ela seja apropriada pela população. Porque nós temos a cidade mais rica da América Latina e acho que uma das mais ricas do mundo, entre as 10 mais ricas. Porém, a vida da nossa população ela não reflete essa riqueza. Nós temos um centro expandido onde tudo funciona, uma periferia enorme, muito distante, onde tudo é carência, tudo é falta de acesso, tudo é deficiência. Então, nesse sentido, que eu tento botar na rede e me comunicar com mais pessoas possível, porque eu acho que é importante que a população da periferia se aproprie desses direitos que aqui em São Paulo já estão no papel, mas que não chega a elas por conta dos muros invisíveis que foram construídos na nossa urbanização. Eu já estou militando no PT há uns 12 anos, sempre me enxerguei como aquela pessoa capaz de fazer campanha, de colocar a proposta dos outros na pauta, de defender planos de outros candidatos. E nessa eleição eu fui convencida de que eu tenho muito a fazer pela cidade e eu estou convencida disso. Todo esse processo que a gente vem construindo na nossa equipe aqui de pré-campanha me deu essa clareza de que eu tenho formação e eu tenho as condições de dialogar com a população. E o que eu percebo é que assim, não existe ainda uma total consciência da população de São Paulo em relação aos desmandos do governo federal. A gente vê muito a fala dos nossos pares de esquerda, dos diversos ramos e partidos da esquerda, existe uma fala coerente e convergente. Mas ainda a gente percebe que existem, até nas classes mais baixas, uma certa adesão a esse discurso, a esta forma de agir do presidente Bolsonaro ou do despresidente, como alguns dizem. Infelizmente, nós não temos aqui em São Paulo uma massa que realmente seja crítica a essa atuação. Eu sou contadora formada, estava na iniciativa privada há 10 anos, aí trabalhando como contadora. Minha mãe é assessora parlamentar e ficava: vamos ser candidata, o partido precisa de mulher engajada, né? Porque a gente tem a questão das cotas dos 30%, mas nem sempre são mulheres representativas ou mulheres que estão dispostas a fazer alguma mudança, né? Às vezes os partidos só dão espaço para cumprir a cota mesmo, né? A gente sabe aí do nosso histórico Brasil. E eu sempre falava: não, nada a ver, sou contadora, estou aqui na empresa, estou fechando balança, é isso que eu gosto. E aí um dia me falaram assim: você devia parar de militar só na internet e vir militar na política também. Aí eu falei assim: será?
Parei para pensar assim e larguei 10 anos de iniciativa privada. Nesse ano ainda, assim, tudo de última hora, juntei uns amigos aí que estão colaborando, né, que acreditam num projeto e acreditam na minha pessoa como representação, né, até de uma juventude que está meio desiludida com a política, né, ainda mais em BH com a situação que a gente tem hoje. Mas aí sou essa pessoa, né, pré-candidata a vereadora de Belo Horizonte pela Cidadania, apresentar uma possibilidade de uma candidatura de uma mulher jovem, feminista, militante de corpo livre, contadora que está aí disposta a fazer gestão orçamentária, cobrança, ver como é que está aí essa administração do dinheiro público. BH, uma cidade maravilhosa, que tem um potencial econômico muito forte, um potencial de turismo econômico, um potencial tecnológico, e é uma cidade que precisa de mais cuidado e mais carinho, né? A gente tem uma bancada de vereadores, são 41 vereadores e só 4 mulheres. Então, assim, Minas Gerais é a cidade das mulheres, BH tem quase 54% de mulheres, e a gente tem essa baixa representatividade. Ela é muito cara para a gente, né, nas decisões. A gente tem uma bancada cristã muito forte, então tem muitas coisas que não passam na nossa Câmara. Então foi proposto pelas vereadoras do PSOL um projeto do Dia do Combate ao Feminicídio, e ele não passou porque tinham palavras como gênero e machismo no projeto, então eles disseram que isso era ideologia de gênero, então não passou. Então isso é o que me faz pensar que a gente precisa se movimentar, né? Que eu, enquanto mulher, posso fazer alguma coisa para tentar ocupar esse espaço, que deveria ser nosso também, né? Assim, deveríamos ter homens e mulheres pensando na cidade, pensando numa BH melhor. Eu sou Lindinalva de Paula, né? Eu tenho dito ultimamente, eu sou mãe solo, aprendi isso com as mais jovens, né? Sou mãe solo de Diogo e Thiago, sou iniciada nas religiões de matriz africana. Como Salvador, uma cidade das águas, eu sou filha das águas salgadas e das águas doces. Sou uma mulher de Iemanjá com Oxum, né? Sou militante do movimento de mulheres negras do estado da Bahia. Para mim é um desafio muito grande, né? Tá colocando o meu nome mais uma vez, a pré-candidata a disputar a vereança na cidade de Salvador. Primeiro que é para mim um desafio, porque primeiro não é um sonho meu enquanto mulher negra, né? Fazendo uma disputa eleitoral, mas eu sou resultado de um projeto político do movimento de mulheres negras aqui em Salvador, na Bahia. Todo mundo mais canta para falar de Salvador, Salvador, Bahia, território africano, né? E ser uma mulher negra em um território africano que tem hoje uma população, né, que já chega a quase 83% declarado no último censo, né, de pretos e pardos. Esse território africano nunca teve um gestor, uma gestora negra. Você tem uma Câmara de Vereadores composta com 43 cadeiras. Dessas representatividades, você só tem 7 mulheres, e dessas 7 mulheres, você só tem 2 mulheres negras. E o primeiro ponto de a gente estar pensando numa candidatura é a ausência de representatividade historicamente na Câmara de Vereadores. E o segundo é por a gente considerar que esse momento, onde você tem uma pauta política, né, uma narrativa das denúncias e dos avanços da desigualdade no país, uma cidade como Salvador, ela também perpassa por essa desigualdade, o que não deveria acontecer. Uma cidade onde você tem uma apartheid social extremamente visíveis. Ela é extremamente desigual, extremamente violenta, né? Salvador tem uma onda de genocídio de juventude negra. Tem nos finais de semana que 35 a 30 jovens negros são assassinados. Você tem uma cidade com um alto índice de desempregadas, e aí somos nós, as mulheres negras, maioria absoluta, desempregada, no emprego informal, né? E
Tudo isso, né, que a gente discute a partir das nossas articulações, enquanto militantes do movimento, fez com que a gente pensasse em estar disputando essa cidade, né? Mas, mais do que isso, a gente traz na bagagem da minha candidatura as experiências vividas historicamente pelas mulheres que estão na periferia. Porque tudo isso que eu estou falando aqui, que são as desigualdades sociais, é o que motiva a gente todos os dias a fazer o enfrentamento dentro das comunidades. Olha, Igarapé, ela está na região metropolitana de BH, ela tem 40 mil habitantes e na nossa região, como na maioria dos municípios brasileiros, tem uma desigualdade gritante em várias escalas, mas entre o rico e o pobre essa desigualdade também ainda é grande. Os bairros com condições precárias, e eu estou inserido numa região dessa. Eu moro numa região periférica da cidade e vivencio frequentemente o descaso, às vezes, do poder público. Foi uma das coisas que me fez me tornar pré-candidato. Em 2012, veio uma candidata aqui no meu bairro e ela prometeu algumas coisas, assim, a gente não tinha o básico, e ela prometeu coisas muito além do que a gente nem estava imaginando que ela ia debater. Ela trouxe situações de fazer faculdade. A gente mora na região periférica, não tínhamos pavimentação nem iluminação de qualidade. E ela prometendo uma situação que era ilusória, né? E eu comecei a ver como funciona uma pessoa que não mora na região, uma pessoa que não vivencia os problemas, chega, promete situações que ela não sabe nem o que ela está prometendo, é só no desespero de chegar ao poder, na ânsia de chegar ao poder. E eu vendo a necessidade, eu moro numa região que é desassistida, eu vendo essa necessidade que as pessoas tinham, eu comecei a me preparar para possivelmente tentar concorrer. E já estou, né, nesse processo de pré-campanha, vendo que eu poderia contribuir, não só com a região que eu moro, mas com as regiões periféricas das cidades que são desassistidas. Esse foi o intuito maior para poder representar quem hoje não tem voz ativa na cidade. Estamos aqui, né, vivendo essa fronteira maluca, esse território tão legal e tão bonito que é Foz do Iguaçu. Né? Eu sou suspeita para falar, sou uma apaixonada por Foz do Iguaçu. E gosto muito dessa mistura toda que tem aqui. E há alguns anos aí fomos presenteados com um projeto da Unila, do qual faço parte, sou estudante de geografia lá da Unila. Com muito prazer e muito orgulho a gente leva aí o nome dessa universidade tão potente. E acho que quando a gente vai falar dessa importância que tem a Unila aqui dentro, a Unila está fazendo esse ano 10 anos, né? Então, a universidade, assim como você mesmo falou, uma universidade muito recente, né, em tempo aí para se desenvolver essa ideia, mas uma universidade que já contribuiu muito com a cidade de Foz do Iguaçu, né? Eu disse lá no início que a Unila é realmente um presente, né, para Foz do Iguaçu, e eu me sinto muito presenteada mesmo por ter uma universidade federal dentro aí no quintal da minha casa. A Universidade de Integração Latino-Americana. Então, um projeto que vem para se desenvolver aqui, né, já justificado aí por essa questão das fronteiras, que traz essa ideia de estudar diversas frentes, diversas especialidades, né, que tem o seu foco na América Latina. Então, dentro do nosso currículo básico, a gente tem algumas matérias, algumas disciplinas que nos levam a pensar o anti-imperialismo, assim, né? Que leva a gente a pensar, se reconhecer e se entender enquanto latino-americano, né? E a importância da gente desenvolver políticas públicas, da gente desenvolver estudo, desenvolver pesquisa e extensão baseado neste território. Foz do Iguaçu já tem essa característica de ser uma universidade onde junta muita gente, diversas nacionalidades, e de fazer isso pensando num território onde as coisas já sempre foram misturadas, né? A gente sempre teve aí os paraguaios muito presentes, os argentinos muito presentes, os turistas muito presentes. Então, aí, para quem não conhece, eu recomendo aí o Insta, Unila, é o @ deles aí, e conhecer um pouco mais sobre essa universidade pública, né? Uma universidade aí que cria diversas frentes aqui de atuação dentro da cidade, está ativamente trabalhando agora nesse período do coronavírus, de enfrentamento. Então, a universidade está dando uma aula aí de como a universidade pode contribuir com o território.
Eu nasci para fazer política, né? Eu sempre quis ocupar um cargo público, eu sempre quis topar essa ideia de fazer política. E quando eu fui me descobrindo, né, enquanto jovem, eu via que dentro dos projetos sociais que a minha família fazia, a gente já fazia política, né? Então, assim, a gente atuou já em diversas frentes e a minha família foi responsável por formar politicamente muita gente, né? A gente fazia sempre projeto cultural aqui na cidade, né, de levar um pouco de cidadania para a vida das pessoas. Então, isso sempre foi muito presente na minha vida. Quando quando eu me vi dentro desse processo, eu falei, peraí, eu já faço política. E a nossa pretensão aí, né, a nossa pré-candidatura vem muito nessa ideia de levar a posição das pessoas da rua para dentro da Câmara dos Vereadores, né? Eu sou do Partido dos Trabalhadores, né? Então, enquanto jovem, mulher, professora, servidora pública, a gente vai entendendo aí a necessidade de enfrentar, né, a política feita como ela tem que ser. Temos pouquíssimas representantes mulheres na Câmara dos Vereadores aqui em Foz, né? Temos, eu digo que não temos nenhum representante da esquerda, né, aqui na Câmara dos Vereadores, e com certeza, né, Foz do Iguaçu, infelizmente, está reconhecida aí no cenário nacional como de 15 vereadores, teve 12 presos, né? Então, quando a gente senta e conversa, a gente sabe o que as pessoas estão precisando. E essa é a diferença de uma pessoa que sai de dentro da comunidade, né, para se tornar um gestor. A gente sabe quais são os problemas do transporte público, porque a gente anda com o transporte público. A gente sabe quais são os problemas da política da cultura, porque a gente enfrenta a política da cultura há muito tempo. Temos um teatro abandonado, temos, sabe, um orçamento que é investido em 4 eventos anuais que não andam. Então, assim, a gente sabe quais são os... Eu estou dentro da sala de aula, sei o quanto a educação ainda é falha. Então, tirar essas pessoas, né, que são alheias à cidade e colocar a gente que realmente sente na pele quais são as dores e quais são as belezas da cidade, né? Então, esse é o apelo que a gente vem fazendo para cá e é essa forma com que a gente tem enfrentado esse bolsonarismo e que é muito difícil, né? Muito difícil conversar e dialogar com as pessoas porque realmente estão tapadas e, infelizmente, aí não conseguem enxergar mais esperança na política, né? Não conseguem enxergar realmente o quanto a política ela pode ser transformadora. Falar de Petrolina é falar de uma cidade acolhedora que me acolheu. Sou natural de Salvador e vim morar aqui com 16 aninhos na minha adolescência e ser recebida por essa cidade foi uma mistura de um pouco de revolta. Eu queria estar em Salvador ainda e agora eu estou em Petrolina, hora da do interior, como é isso? E assim, desde aqui em Petrolina, que eu me descobri mesmo, né? Enquanto militante, enquanto agente transformador social, de transformação social, sabe? Foi aqui que eu tive o meu primeiro impacto racial a nível de população mesmo, de forma brutal, né? Violenta. E aqui, mas Petrolina me acolheu porque, enfim, é uma cidade que tem uma agricultura irrigada, fantástica, é a principal fonte de renda daqui. E eu vim trabalhar na roça mesmo, né? Eu vim para a zona rural. Sair de uma capital e vir para a zona rural foi um choque para mim, mas foi aqui que eu consegui ter algumas conquistas, cresci como pessoa, me formei, sou formada em pedagogia. Petrolina é a maior cidade do sertão, E de Pernambuco é a 5ª maior cidade, sabe, de Pernambuco. Então, é uma cidade do interior com cara de capital, tá? Então, com cara de capital, com jeito de capital, com estrutura de capital e também com problemáticas de capital, sabe? A gente tem a zona periférica de Petrolina, demandas que eu encontro em Salvador, né? Que eu encontrava em Salvador na minha infância. E a gente tem uma polícia que também é opressora aqui nas favelas, nas comunidades. Então, a gente tem a questão racial latente aqui também na cidade. E que as pessoas, infelizmente, não estão se questionam quanto a isso. Então, dentro desse processo de construção do movimento estudantil, que me despertou para as questões políticas, e logo que me formo, começo a participar da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, que essa rede me dá todo o suporte
social, teórico, coletivo, sabe? Aqui em Petrolina, nas últimas eleições, foram 30% de votos para o bolsonarismo. Então, a gente, a nível de cidade, ele não levou aqui, tá? Ele não levou. A gente tem uma dinâmica constante de combate ao bolsonarismo na Praça do Bambuzinho, a gente sempre nos atos nacional, Petrolina está sempre ativa, está sempre pontuando, mas a política daqui, a gente tem consciência de que será mais a nível nacional do que até mesmo as pautas municipais. A gente está trazendo aqui uma proposta para a Petrolina de mudança, essa cara que a gente quer colocar, a cara do povo, sabe? É dizer que a juventude pode estar representada lá, é dizer que tem que ter mais mulheres naquele espaço, é dizer que precisa ter mulheres com pautas negras naquele espaço, sabe? Essa cara que a gente precisa mudar a Câmara de Vereadores de Petrolina. Eu sou Antônia Pedrosa, sou sindicalista, sou ativista dos movimentos sociais, né, feminista do movimento de mulheres. Eu integro o Núcleo de Mulheres de Roraima, que é um movimento feminista que atua há mais de 20 anos em Roraima, e já fui secretária estadual de combate ao racismo da CUT Roraima. Então, é um histórico assim, de militância, tanto no movimento sindical quanto social. E sou professora da rede estadual e também municipal de ensino. Eu exerço a docência há mais de 20 anos no estado, né? Assim que terminei o magistério, já fui para a sala de aula. Eu sou natural do Maranhão, porém eu moro em Roraima há mais de 20 anos. Eu vim parar em Roraima em busca de trabalho, porque nasci no Maranhão, minha avó foi quebradeira de coco, minha mãe também, e vislumbrando um futuro diferente, né? Minha mãe não tem nem o ensino fundamental completo, mas sempre foi uma mulher visionária, que sempre nos incentivou a estudar, porque na cabeça dela era por meio do estudo que a vida poderia melhorar. E assim nós fizemos, né? Nós somos 5 irmãos, e eu estudei, fiz o magistério e fui embora do Maranhão. Então eu vim para Roraima em busca de trabalho pela primeira vez. Por incrível que pareça, eu nunca vislumbrei, né? Mas devido à nossa atuação nos movimentos, a gente começa a ser cobrado em um dado momento. Poxa, Antônia, por que você não sai candidata? Ah, você sempre está na TV defendendo o direito das mulheres, dos negros e negras, enfim, da educação. E aí começou essas pessoas da base a incentivar. Então, como nesse momento o partido também precisou de uma chapa pura, né, de que todo partido tem que lançar suas pré-candidaturas para a vereança. Então, foi um momento que nós começamos também a trabalhar o projeto Elas por Elas, que o partido do PT tem, e a gente começou a dialogar mais internamente. Então, a gente tem uma chapa, e nessa chapa a gente tem mulheres LGBT, mulheres trans, mulheres do campo, mulheres negras, mulheres descendentes indígenas, enfim, jovem. A gente conhece mais a fundo em relação à política que realmente é mais importante. É lindo uma cidade arborizada, com plantas, com praças, porém, os direitos essenciais e fundamentais, ao meu ver, é educação, saúde e segurança, né? Onde que eu pretendo que as pessoas me reconheçam e que possam ver no meu trabalho eu não diria uma solução, mas alguém com voz atuante, com voz ativa, para falar sobre os problemas, para questionar e para cobrar de quem sentar na cadeira do executivo. Então, como eu falei, sou sindicalista, eu pretendo sim ter voto de colegas, professores e professoras, obviamente, e trabalhadores em educação. Inclusive, a gente vem fazendo uma campanha muito forte pela aprovação do Fundeb. Também pretendo que mulheres que compreendam a dificuldade de ascensão das mulheres, principalmente em relação à participação política, possam reconhecer que é importante uma mulher negra estar nesse espaço, principalmente. Hoje, na Câmara de Boa Vista, nós temos apenas 3 vereadoras,
E essas vereadoras é filha de um empresário que patrocinou, a outra é mulher de um deputado, enfim. E a gente vem com autonomia, com essa força realmente das mulheres e da luta que a gente realiza. Enfim, compreender a importância de ter uma Antônia Pedrosa como vereadora de Boa Vista, quem sabe, né? Eu sou a Aline Juliette, sou advogada aqui em Natal. A gente está muito politicamente, né? Você perguntou aí sobre as eleições, trabalhando pela renovação, né, da nossa Câmara Legislativa aqui na cidade. A gente espera que o conservadorismo da cidade de Natal possa ser enfrentado e vencido esse ano. Eu sou filiada ao Partido dos Trabalhadores e estou também pré-candidata a vereadora pela primeira vez. São muitos os desafios. Outra coisa, né? Eu sou advogada, mestranda, especialista em direito administrativo. Toda a minha trajetória, né, de vida educacional, sou da escola pública, fui do IF, enfim, me preparou para esse momento, que estou contando com o apoio de várias pessoas. Aqui no estado, a nossa governadora Fátima Bezerra, né, a única governadora mulher do Brasil, ela sofreu um grande golpe, né? A gente, os potiguares, nós sofremos um grande golpe ontem, que foi o anúncio da venda do polo da Petrobras aqui do nosso estado. Há mais de 50 anos, né, a produção de petróleo aqui no RN é muito destacada, o petróleo terrestre, significa emprego, significa desenvolvimento econômico, só que o neoliberalismo, né, do governo Bolsonaro e essa sanha de privatização anunciaram a venda do polo da Petrobras aqui, e os mandatos parlamentares do senador Jean Paul, que é nosso pré-candidato a prefeito, Natália Bonavides e Zenaide e Rafael Mota estão se unindo, né, entraram na justiça para barrar mais essa medida autoritária. Então, o que a gente consegue perceber é que o governo Bolsonaro, eu não sei se em forma de retaliação, porque lá na campanha dele ele dizia que ia fuzilar os opositores, né, vamos fuzilar a petralhada, enfim. E aqui o nosso estado, que é a única mulher governadora, a mulher do Partido dos Trabalhadores, está tendo que resistir também, né, em relação a essa falta de diálogo. Ela, inclusive, não foi nem comunicada. Iporá é uma cidadezinha interior do Goiás, 216 quilômetros da capital goiana. Iporá é uma cidade rica na agropecuária, né, o que fortalece nós aqui. Por ser uma cidade de 31 mil habitantes, a maioria votantes mulheres, arrasa, né? Só que, infelizmente, no poder legislativo, não temos nenhuma representante. 13 cadeiras. Nenhuma, infelizmente. Aí, quando a gente pensa em Goiás, quando a gente imagina Goiás, a gente imagina assim, dupla sertaneja, né? Zé de Camargo e Luciano, e arroz e piqui. A gente imagina assim, uma cidade de coronéis. Então, o que acontece? Aqui são nomes. Nomes. Eu falo nomes de tradicionais de família. Então, quando você entra na política, você entra e o seu rosto vira um alvo. Você vira totalmente um alvo na sociedade. Infelizmente, a minha cidade, eu falo que eu acredito na política como uma usina de mudança e transformação. É uma forma inclusiva, né? As pessoas não acreditam, né? O jovem no Brasil não vai levar a sério. Charlie Brown Jr. que diga, né? Então, eles acreditam que a pessoa que é dona de uma tal fazenda vai promover, vai ser melhor no poder legislativo, enquanto ele não estou desfazendo, mas enquanto ele comprar votos, ele está no poder. E o jovem, ele precisa de representatividade na minha cidade, sim, porque é uma cidade está todo mundo indo embora estudar, apesar que aqui tem universidade, tem Instituto Federal, tem Universidade Estadual e tem também unidades de ensino à distância. São cursos, os cursos, tem gente que quer um curso fora, queria fazer uma ciência política, eu tenho que me mudar. Ou eu faço direito ou eu faço engenharia, eu faço agronomia aqui. Mas é assim, a gente está lutando por espaço, a minha bandeira cultural, minorias, LGBTQI+, né? Essa galera toda aí precisa, assim, de representatividade. E aqui, Goiás e Porá é um berço rico de cultura. Nós somos oriundos do movimento estudantil. A gente iniciou a nossa caminhada
na escola pública, né? Como líder de Grêmio Estudantil. Eu fui vice-presidente da União Municipal dos Estudantes Secundaristas aqui da cidade de Manaus, fui secretário-geral dos Estudantes do Amazonas. Atualmente eu sou coordenador municipal mais jovem do Brasil da Central de Movimentos Populares de Manaus, a CMP. E nós também, agora recém-eleito em 2019, nós somos o presidente do PT mais jovem da cidade de Manaus, presidindo uma das instâncias partidárias, que é a Zonal 3, que é conhecido assim o PT na Zona Norte. Então nós já temos essa caminhada. Já fui presidente do Parlamento Jovem aqui do estado do Amazonas, quando eu era do ensino médio, participando do programa Parlamento Jovem Brasileiro. Já representamos o estado em Brasília por apresentar um projeto de lei onde nós apresentamos o reaproveitamento dos resíduos do pó da madeira e etc. Então até aqui a gente chegou e a gente está na caminhada política, estamos ousando com a nossa jovem pré-candidatura nas eleições desse ano. Somos um candidato jovem, um candidato LGBT, e nós estamos dispostos a fazer um debate específico com recorte na juventude e para a população LGBT. Manaus, nós somos aqui a cidade mais rica, né, da região norte e a sexta do país e a sétima com o maior número populacional do país. E é muito gratificante. A gente está muito entusiasmado, confiante e acreditando que é possível emplacar. É esse o momento e cada um de nós tem um papel, né, nesse movimento que está acontecendo. Vocês, maravilhosos, abrindo esse canal, né, para esse monte de pessoas que estão por aí. E a grande diferença que eu vejo é que antes nós estávamos isolados, né, nos nossos territórios, nos nossos setores, né, nas nossas casas, né, e a tecnologia hoje, ela nos mostra o quanto nós somos muitos e a força, né, que cada um de nós tem e a força indestrutível que a gente tem junto. Eu herdei o legado da Dona Marli Medeiros, que é minha mãe, falecida há 2 anos. Dona Marli que desenvolveu um projeto de 25 anos, 30 anos aqui na Vila Pinto, bairro Bom Jesus, uma região muito marginalizada, né? A mídia faz questão de mostrar a Bom Jesus marginalizada, né? E nós temos aqui um território riquíssimo, um território com capital social alto, né? Um território com muitos talentos. Então, Dona Marli começa um trabalho voltado para as mulheres, lá no início da década de 90, voltado para as mulheres, e vivia-se no mundo o grande boom da sustentabilidade, da ecologia, do meio ambiente, né, da preservação do meio ambiente. E Dona Marli, visionária, né, linkou uma coisa com a outra. Vou trabalhar com as mulheres, vou garantir geração de trabalho e renda. Vamos, né, porque isso tudo foi construído coletivamente, foi que as meninas trouxeram ali também, né. O movimento social, ele tem essa característica. Não existe uma hierarquia, né. Existe uma horizontalidade na participação de cada pessoa, né, que realiza as ações. Porto Alegre, que é uma das capitais precursoras na questão da coleta seletiva, da educação ambiental, gestão do Partido dos Trabalhadores, isso eu falo com maior orgulho. E partindo desse trabalho social, eu vou para o Conselho Tutelar lá em 2007, começo a minha trajetória enquanto conselheira tutelar, estou até hoje, né, atualmente estou afastada por conta da pré-candidatura, o que me trouxe um olhar dos serviços públicos como, né, eu consegui enxergar a rede,
de proteção da criança e do adolescente, né? E isso me trouxe vários questionamentos, né? Como a questão de gênero, o quanto a mulher é sobrecarregada no que diz respeito à responsabilidade das famílias, né? Como diz Vilma Reis, que eu adoro parafrasear Vilma Reis, não haverá mais nada sobre nós sem nós. Eu acho que as eleições municipais agora, assim, é um momento importante da gente marcar, né, a nossa posição e iniciar a mudança que a gente tanto espera. Erechim passou já, estamos em 105 mil e poucos habitantes, né? Eu gosto de Erechim, tá? Eu gosto de viver em Erechim, não sei se eu trocaria Erechim por outra cidade, eu sempre afirmo isso. Temos muito que avançar ainda. É uma cidade, sim, ainda muito conservadora, né? Aqueles costumes, aquela cultura difícil da gente mudar. Às vezes, eu acho que foi desafiador para mim também, né? Esses quase 4 anos no Legislativo. Mas é, sim, uma cidade acolhedora. Eu diria que, tirando, né, as exceções, no geral, é sim uma cidade acolhedora. E falando um pouco do meu mandato, então, eu acho que eu fui a zebra das eleições lá de 2016, né? Quando saiu a notícia, né, porque não sei se as pessoas têm esse conhecimento, eu trabalhava como empregada doméstica, né, de profissão, 20 anos. Mas sempre acompanhei a política, né? Eu acho que independente da posição que a gente esteja, nós precisamos estar envolvidos, né? E ficar por dentro do que acontece, porque a política, ela interfere diretamente nas nossas vidas. E por isso nós precisamos ocupar os espaços políticos. Porque as leis que mudam a nossa vida, né, são criadas nesses espaços. Então eu aceitei o desafio. E quando saiu a notícia de capa do principal jornal aqui, né, doméstica conquista vaga no Legislativo, né, como se fosse algo assim, né, fora do comum, que uma doméstica daqui a pouco não pode ocupar uma vaga no Poder Legislativo. Então eu tive muitos comentários me elogiando, né, me dando apoio, mas tive também muitos comentários maldosos, preconceituosos, né. Então eu sempre tive que provar, né? Por ser mulher, por ser doméstica, por ter a origem humilde na agricultura familiar, né? Por ser uma pessoa trabalhadora. Então, a gente, às vezes, é visto como sem capacidade, né? De assumir um espaço assim tão importante. Mas já na minha primeira entrevista eu falei que eu seria a pessoa certa para representar a população, porque eu sabia o que era ter que depender do Sistema Único de Saúde, depender do transporte coletivo urbano, ter que esperar uma fila para conseguir vaga na creche para o meu filho. E as pessoas que vivem as dificuldades no dia a dia são as que sabem, né, o que a gente precisa, as posições que nós precisamos tomar, né, diante dos projetos que chegam até o Legislativo. Eu costumo, assim, eu uso aquela frase unir para construir, né, que é a minha marca de vereadora. E assim eu tenho seguido, eu nunca deixei de me posicionar contra aquilo que eu entendo estar errado na administração atual, mas eu também nunca tive problemas em dialogar com o prefeito, com os secretários, né? E assim seguirei. E na campanha não vai ser diferente, né? Acho que a transparência, você não consegue passar uma imagem que você não é, né? É bem notável aí fora. Minha cidade é uma cidade que eu não tenho um dado atualizado, mas está entre 42 e 45 mil habitantes. Ela é uma cidade à beira da BR Belém-Brasília, a sétima ou oitava maior cidade do estado, e é uma cidade que sobrevive, economicamente falando, do comércio, da prefeitura, né, do serviço público, do agronegócio, sobretudo, e dos serviços que podem ser trabalhados com a BR aqui. Tem alguns parques industriais, mas que não foram muito para frente, né? Historicamente, teve governos progressistas, né? O Partido dos Trabalhadores, ele teve por 4 vezes a prefeitura daqui, fez um trabalho fenomenal, mas, infelizmente, a nossa cidade acabou aderindo a essa onda
neoliberal que o mundo inteiro viveu, né? E nas eleições de 2018, o inominável acabou levando aqui por 70%. Na União da Juventude Socialista, eu ocupo a vice-presidência estadual e também ocupo a presidência municipal aqui da nossa cidade. Faço psicologia. A gente tem, de um lado, uma direita fascistoide, que está no poder e que tem muita força, e de outro lado, uma esquerda que está fragmentada, que não dialoga. E se a gente não se aglutina, o pêndulo, né, que a gente fala da direita para a esquerda, a direita vai continuar mais forte até aí no centro. Colinas representa muito isso. Porque você vê, a pessoa vai para a igreja, fazem trabalho social, fazem tudo, mas na hora de falar com quem se identificam, fala que se identifica com o PSL, com democratas, com os partidos da direita. É um problema de identificação, sabe, política. Porque você conversa com a pessoa, você fala, olha, você acha que a educação tem que ser pública ou privada? Todo mundo vai falar que tem que ser pública. Hospital público ou privado? Eles vão responder que querem público. Então, por que a gente não consegue falar para eles que isso é coisa da esquerda? Eu quero me declarar como candidato anti-Bolsonaro. Eu vejo a disputa eleitoral municipal, estadual, federal, como um espaço de instrumento político para a gente convencer as pessoas, né? Porque no interior do país, o que existe é o voto de cabresto até hoje, com a instrumentalização da máquina pública como um dos poucos meios de emprego. Tipo, 30% dos empregos da cidade são contratos em relação direta com a prefeitura. Então, as pessoas acabam tendo que reproduzir esse discurso mesmo não acreditando. Eu tenho vários e vários filhos de pessoas que trabalham na prefeitura que já declararam apoio à minha pré-candidatura, mas que não podem postar uma arte minha, porque senão a mãe perde o emprego. Esse é um debate que a gente tem muito que avançar no interior do país. Sou da área de cultura, canto, tem um grupo percussivo aqui também, e a veia já ferve, o sangue já ferve, e a gente já vai para a luta mais oxigenada, e vi a fala das meninas anteriormente, e é nesse contexto que a gente percebe que não está sozinha, né? E vai se oxigenando para a gente poder seguir nessa caminhada que não é nada fácil. Paulista é uma terra aqui que teve 50% do eleitorado bolsonarista, e aí a gente sabe que vai enfrentar uma luta grande, quando a gente briga com a galera que está com poder aquisitivo na mão e o que você tem é seus sonhos e sua força de militância. Eu iniciei minha luta dentro da UJS, no movimento estudantil, fui de grêmio, né, passei desde meus 15 anos de idade na UJS, depois, enquanto militante da UNegro, que é a União de Negros e Negras pela Igualdade Racial, hoje em dia estou como presidenta, me afastei das atividades recentemente para poder tocar a pré-candidatura, né? E dentro desse contexto político da gente colocar mulheres nas câmaras de vereadores, Paulista só tem uma, e recentemente eu estava como coordenadora de saúde da população negra e LGBT aqui no município, na Secretaria de Saúde, da qual precisei me afastar por conta da pré-candidatura, né? A gente tem um período, não pode estar dentro de cargo público. O cargo, quando eu assumi, não existia ainda a coordenação de saúde LGBT, nunca tinha ninguém assumido essa função, e aí foi um desafio. Deixei escrita a proposta de implementação da saúde LGBT no município, para que realmente a implementação da política pública a gente possa, né, além de efetivar ela no município, ter garantia para que o SUS faça o repasse de verba federal depois da política implementada. E a gente vai seguindo aí com as raízes fincadas na lama, a alfaia no coração e os sonhos na cabeça, porque a cultura é uma ponte de transformação social e é nela que a gente acredita para fortalecer esse processo de educação alternativa, tá? Não é essa educação em que a gente forma cidadão para esses empregos técnicos de mão de obra que a gente não consegue fazer reflexão do que somos e o que queremos nesse espaço sociedade. Rafael Lisboa, eu sou estudante daqui do curso de Letras, Porto Nacional da UFP, venho junto nessa luta por uma educação de qualidade. Como vocês falaram, eu sou de Belém do Pará, eu vim para cá, para o Porto Nacional, há 3 anos, essa cidade que me acolheu de uma forma tão boa, abriu um espaço para mudança de vida. E é a primeira vez que eu estou tentando um cargo, a vereança, aqui em Porto Nacional. Não é fácil, a gente sabe que precisa de um preparo psicológico, às vezes também econômico. Não tenho nenhum apadrinhamento político. Aqui em Porto Nacional, pelo segundo IBGE,
antigo um pouquinho, a gente tem 52 mil habitantes, então não são... É bastante gente, mas a política aqui é um pouco muito forte, tem um leve pé no coronelismo, e muitas pessoas que já têm família, que já têm políticas, então está todo mundo praticamente já fechadinho. Mas o PT jovem, ajudando esses jovens, inclusive o PT, não sei se vocês sabem, ele criou o projeto Representa, que é um projeto para ajudar candidaturas jovens. Cada vez mais pessoas precisam entrar na universidade, só que o dinheiro que é diminuído de uma forma exacerbada, grande, 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 e às vezes a pessoa fica naquela, poxa, se eu entrar para a universidade eu vou gastar, e agora o que eu faço? Eu continuo meu trabalho? Será que eu me candidato? Ou será que eu faço uma faculdade ou eu trabalho para alimentar minha família? E assim como a moradia estudantil, aqui em Porto Nacional, depois de uma grande luta, a gente conquistou também um RU, são 3 ou 4 RUs que tem na Universidade Federal Tocantins. Da importância de ter um jovem como vereador, só a gente sabe pelo que a gente passa, só a gente sabe o que a gente está lutando. Então, quanto mais jovens estiver lá, mais as nossas vozes vão poder ser ouvidas. Meu nome é Fernanda Curti, eu tenho 25 anos, eu sou feminista, eu sou militante antirracista e também ativista pelos direitos da comunidade LGBT. Né? Aqui em Guarulhos, Guarulhos, apesar de ser a segunda maior cidade do estado de São Paulo, e vocês lembraram que é a porta de entrada do Brasil, né, com o maior aeroporto da América Latina, Guarulhos ainda é uma cidade muito colonial. A gente vê as distorções da democracia aqui na nossa cidade. Eu digo isso em relação à democratização dos espaços de poder. Nós estamos falando de uma cidade com 34 cadeiras no Legislativo, que das 34, só 4 são ocupadas por mulheres. E nós somos a maioria do eleitorado da cidade, assim como no Brasil, e em diversas cidades, e aqui a nossa representação no poder legislativo ela é muito pequena. Né? A consequência disso é que pautas importantes para a gente, hoje o poder público, para nós mulheres, né? Hoje o poder público não coloca na ordem do dia, como enfrentamento à violência, que Guarulhos, assim como várias cidades, ostenta números absurdos. Né? Se a gente pega os dados da segurança pública do segundo semestre de 2019, Guarulhos registrou 360 casos de estupro. Né? E a gente sabe que esses são casos ainda subnotificados, são os que chegam a ser registrados. A gente considera o que nem chega a ser, esse número jogando baixo, 10 vezes maior. E hoje, essa discussão, por exemplo, não está na ordem do dia da cidade, né? E acredito que essa baixíssima representação nossa no legislativo e em todos os espaços do poder público tem a ver, né, com essa ausência de políticas públicas voltada para a questão da mulher. Então, diante de todo esse cenário, a gente resolveu disputar a eleição, colocar o nosso nome para defender as nossas vidas, defender o bem viver, que hoje na cidade está completamente abandonada, né? Eu sou filha do ProUni, entrei no ProUni em 2017, e eu sei que o ProUni é financiado pelo povo, né? E então, quando eu ingressei na universidade, eu sabia que eu precisava devolver isso para o meu bairro, precisava devolver isso para as pessoas que contribuíram para que eu tivesse a oportunidade de cursar um curso que, se não fosse o ProUni, eu não teria dinheiro para pagar. Hoje eu faço direito sem pagar nada por conta dessa política que, infelizmente, hoje vem sendo muito atacada por esse governo que não quer pobre na universidade. Aí nós criamos o cursinho Como Pode, que hoje nós tivemos que suspender as aulas por conta da pandemia, mas todos os sábados nós temos um time de professores voluntários, assim, um time de ponta, que todos os sábados dedica o dia inteiro a ajudar outros estudantes, inclusive que estudaram na mesma escola que eu estudei, a também se prepararem para disputar uma vaga nas universidades. Então, acho que nós vamos firme para essa disputa. Que bom, ó.